Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Durante a vida terrena, Kama e Humanas inferior estão unidos e são a miúde chamados convenientemente de Kama-manas. Kama supre, como vimos, os elementos animais e passionais. Humanas inferior os racionaliza e acrescenta as faculdades intelectuais, de modo que temos a mente cerebral, a inteligência cerebral, isto é, Kama-manas funcionando no cérebro e no sistema nervoso, usando o aparato físico como seu órgão no plano material. No homem, estes dois princípios estão interligados durante toda a vida e raramente agem separados, mas o estudante deve perceber que Kama-manas não é um princípio novo, mas o entrelaçamento do quarto com a parte inferior do quinto princípio. Assim como com uma chama podemos acender um pavio e a cor da chama do pavio que arde dependerá da natureza do pavio e do líquido em que estiver embebido, igualmente, em cada ser humano, a chama de manas acende o cérebro e o pavio câmico, e a cor da luz deste pavio dependerá da natureza câmica e do desenvolvimento do aparato cerebral. Se a natureza câmica for forte e indisciplinada, poluirá a pura luz manásica, emprestando-lhe uma tonalidade opaca e sujando-a com desagradável fumaça. Se o aparato cerebral for imperfeito ou subdesenvolvido, embotará a luz e impedirá sua radiação para o exterior. Como foi claramente acertado por Helena Blavatsky em seu artigo Gênio. O que chamamos as manifestações do gênio em uma pessoa são somente os esforços mais ou menos bem-sucedidos do ego de impor-se sobre o plano externo a sua forma objetiva, o homem de barro, na vida diária factual deste último. Os egos de um Newton, um Ésquilo ou um Shakespeare são da mesma essência e substância do que os egos de um parvo, um ignorante, um louco ou mesmo um idiota. E a autoafirmação de seus gênios animantes depende da construção psicológica e material do homem físico. Nenhum ego difere de outro em sua essência e natureza primordial e original. O que faz de um mortal um grande homem e de outro uma pessoa vulgar e estúpida é, como se disse, a qualidade e a constituição do invólucro ou moldura física e a adequação ou não do cérebro e corpo em transmitir e dar expressão à luz do homem interno real. E esta aptidão ou inépcia é, por sua vez, o resultado do karma. Ou, para usarmos outro paralelo, o homem físico é um instrumento musical e o ego é o artista que o toca. A potencialidade de perfeita melodia de som está no primeiro, o instrumento, e nenhuma habilidade do último pode despertar uma harmonia impecável a partir de um instrumento quebrado ou mal feito. Esta harmonia depende da fidelidade de transmissão, por palavra ou ato, ao plano objetivo do pensamento divino impronunciado nas verdadeiras profundezas da natureza interna ou subjetiva do homem. O homem físico pode, para seguir o exemplo, ser um Stradivarius inestimável, ou uma rabeca barata e rota, ou também uma média entre os dois extremos, nas mãos do Paganini que o anima. Tendo em mente estas limitações e idiosincrasias,
devidas à ação do ego em vidas terrenas anteriores, impostas sobre as manifestações do princípio pensante pelo órgão através do qual ele tem de funcionar, teremos pouca dificuldade em acompanhar a atuação do manas inferior no homem. A habilidade mental, a força, finura e sutileza intelectuais, tudo isso são suas manifestações. Elas podem chegar até onde o que é chamado gênio, de que Blavatsky fala como um gênio artificial, o florescimento da cultura e da agudeza puramente intelectual. Sua natureza frequentemente é demonstrada pela presença de elementos câmbicos nele, de paixão, vaidade e arrogância. O manas superior apenas raramente pode manifestar-se no presente estágio da evolução humana. Ocasionalmente, um clarão daquelas regiões mais altas ilumina a penumbra em que vivemos, e só tais clarões é o que o teosofista chama de gênio verdadeiro. Vede em toda manifestação de gênio, quando combinada com a virtude, a inegável presença do exilado celeste, o ego divino cuja gaiola és, ó homem de matéria. A teosofia ensina que a presença no homem de vários poderes criativos, chamados gênio em sua coletividade, é devida não a um acaso cego, nem a qualidades inatas através de tendências hereditárias, mas a uma acumulação de experiências individuais antecedentes do ego em sua vida ou vidas interiores. Embora aquilo que é conhecido como atavismo possa frequentemente intensificar estas faculdades, pois a onisciência em sua essência e natureza ainda requer a experiência, através de suas personalidades, das coisas da terra, terrenamente no plano objetivo, a fim de aplicar a fruição daquela experiência abstrata a elas. E, acrescenta a nossa filósofa, o cultivo de certas aptidões, através de uma longa série de encarnações passadas, deve culminar finalmente em uma ou outra vida, em uma florada como gênio, em uma ou outra direção. Pois, para a manifestação do gênio verdadeiro, pureza de vida é uma condição essencial. Kama Manas é o eu pessoal do homem. Já vimos que o quaternário, como um todo, é a personalidade, a sombra, e o manas inferior dá o toque individualizante que faz a personalidade reconhecer-se como eu. Torna-se intelectual, reconhece-se como separada de todos os outros eus. Iludida pela separação que sente, não percebe uma unidade além de tudo o que é capaz de sentir. E o manas inferior, atraído pela vividez das impressões da vida material, empolgado pelo borbulhar das emoções, paixões e desejos câmbicos, atraído pelas coisas materiais, cego e surdo pelas vozes tempestuosas por entre as quais é mergulhado, o manas inferior é capaz de esquecer a glória pura e serena de seu lugar de origem e jogar-se na turbulência que lhe dá arroubos em vez de paz. E que seja lembrado, é este manas bem inferior que concede o derradeiro toque de deleite aos sentidos e à natureza material. Pois o que é a paixão que não pode nem antecipar nem lembrar, onde está o êxtase sem a força sutil da imaginação, as delicadas cores da fantasia e do sonho? Mas pode haver cadeias ainda mais fortes e restritivas, atando o manas inferior pesadamente à terra. Elas são forjadas de ambição, de desejo por fama, seja por aquela do poder do homem de estado ou da suprema realização intelectual. Enquanto qualquer trabalho for executado por causa do amor, do aplauso ou mesmo do reconhecimento de que o trabalho é meu e não de outrem, enquanto permanecer nas câmaras mais remotas do coração algum sutilíssimo anelo de ser reconhecido como separado de todos, enquanto isso durar,
Por mais grandiosa que seja a ambição, por mais vasta a caridade, por mais excelsa a conquista, Manas estará manchado de cama, e não será puro como sua fonte. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.